Olá, internauta. Você está no Terra TV e acompanha agora a entrevista com o secretário de Energia do Estado de São Paulo, José Aníbal. No começo de fevereiro, um problema de transmissão na subestação Bandeirantes deixou 2,5 milhões de pessoas sem luz na capital paulista. Mais de 20 bairros, principalmente na Zona Sul, foram afetados. Desde 2008, tanto o governo federal quanto o estadual sabiam que a área de distribuição de energia operava no limite no estado de São Paulo. Vamos saber quais as ações emergenciais e as de longo e médio prazo para evitar novos apagões. Secretário, é um prazer receber o senhor aqui no Terra. Agora como secretário, prazer pois é, igual. Já veio algumas vezes como deputado e logo após a eleição, né? Isso. Muito obrigado pelo convite. É uma boa oportunidade para falarmos de um assunto que interessa toda a população da cidade e do estado. Sem dúvida. Mal o senhor assumiu, já enfrentou um blackout de grande proporção. Houve algum alerta do governo que deixava o Palácio dos Bandeirantes sobre o setor elétrico do estado? O senhor tinha alguma informação de que o sistema podia operar no limite? Não, nós tínhamos informação de que havia problemas, tanto na transmissão como na distribuição. A geração, até aqui, está dando conta. No médio prazo, nós não devemos ter problema de geração de energia. Embora no ano passado nós tenhamos tido um crescimento da geração de energia, da quantidade de energia que está disponível no Brasil inteiro, de 5%, pouco mais de 5%. E tivemos um crescimento do consumo de energia de mais de 7%. Então, o consumo está crescendo mais do que a geração. Nós temos que correr com essa geração. Existem grandes projetos lá no Rio Madeira, essa história de Belo Monte, de outras hidrelétricas. Tem mais gás entrando no mercado brasileiro, especialmente em São Paulo, e pode ser usado para geração de energia. Nós vamos falar rapidamente depois. São Paulo tem fontes alternativas de energia que nós vamos trabalhar muito para que elas se realizem nos próximos anos. O bagaço de cana, que gera uma energia limpa. Aliás, a matriz energética de São Paulo, Maria, é uma das mais limpas, né? do mundo. É uma matriz de referência no mundo. Se nós conseguirmos substituir o óleo diesel nos ônibus, 15 mil na capital e outro tanto na Grande São Paulo, nós vamos melhorar mais ainda a qualidade da nossa matriz energética. Bom, mas voltando à questão, sabíamos que na geração, ok, em princípio, tudo bem, na transmissão, que é trazer energia de onde ela é gerada até onde ela é consumida, né? Na transmissão tínhamos alguns desafios aí, algumas urgências, desafios a resolver, mas não imaginávamos que essas urgências já tão imediatamente se transformariam num blackout como aquele da terça-feira passada. E temos problemas na distribuição de energia. Vamos falar primeiro da transmissão. Transmissão, a energia chega, a empresa traz energia até os pontos onde é feita a distribuição para os consumidores. Então, aqui mesmo, próximo daqui, tem essa subestação Bandeirantes, que é uma subestação poderosa, 1.200 megawatts de energia. Teve problema com o transformador. Ao invés dele segregar esse transformador, o que eventualmente poderia impor um corte, uma interrupção no fornecimento de energia para 100 mil consumidores, mas não para 627 mil, houve um problema de comunicação e derrubaram a estação inteira. Ao derrubar a estação inteira, um apagão. Quase 3 milhões de pessoas ficaram sem energia. É grave isso. Embora tenha sido por 29 minutos, mas o sistema não funcionou. Primeiro, porque realmente a subestação Bandeirantes, quando você tem um pico de consumo, ela fica realmente muito aquecida, digamos assim, né? Fica quase no limite. E segundo, porque teve um problema de transmissão de um problema num dos 3 transformadores. E aí, em vez de segregar esse transformador e interromper o fornecimento para 100 mil pessoas, que já é muito... Quer dizer, isolar só um transformador e não derrubar os 3, como acabou acontecendo. Derrubou os 3. Bom, medidas práticas que tomamos no dia seguinte. Nós já estamos colocando 100 megawatts à disposição da região aqui, gerados aqui na usina de Piratininga, que é uma usina da EMAI, aqui perto da estação Pedreira de bombeamento de água para Billings. Isso já ajuda. De outro lado, nós estamos também pressionando a empresa de transmissão para que ela tenha um banco de transformadores na subestação Bandeirantes para uma nova eventualidade de problema com um ou outro transformador. Quer dizer, não vai haver de novo essa possibilidade de desligarem os 3 ao mesmo tempo? Não, eu acredito que não. Fizemos uma vistoria aí, um acompanhamento, uma fiscalização sobre o sistema de transmissão.
estamos reunidos com esse pessoal todos os dias, mas eu queria dizer para o nosso internauta, a responsabilidade por regular o setor de energia e por fiscalizar é da ANEEL. Mas a ANEEL, no caso de São Paulo, não repassou para a agência do Estado? Em São Paulo, nós temos uma agência que cuida de gás, regulamento e fiscaliza o gás. No caso da energia, por delegação da ANEEL, nós fazemos fiscalização. Mas uma fiscalização que não não nos permite tomar iniciativas diretas de multa, de pressão, né? Porque tudo volta para a ANEEL arbitrar. No dia que teve o blackout aqui, a ANEEL estava lá em reunião, eu até tirei o presidente da ANEEL da reunião para dizer para ele o que estava acontecendo em São Paulo. A ANEEL estava fazendo uma reunião que, ao fim da qual, ela decidiu tirar 10 milhões de reais da multa que impôs a Furnas por aquele grande apagão de 2 anos atrás. Quer dizer, as nossas agências, e eu digo isso com lástima, e acho que o governo sabe disso, o governo federal, elas estão capturadas. Elas estão exercendo mal a função delas de regulação e, sobretudo, de fiscalização. Quer dizer, não trabalham com a independência que deveriam trabalhar. Pronto, de preservação do interesse do consumidor, seja na energia, seja na telecomunicação. Isso é muito ruim, desqualifica esse poderoso instrumento, né, que nós teríamos, né, se estivesse funcionando bem, que são as agências reguladoras, telecomunicações, transportes, energia. Então, no que se refere à transmissão, nós estamos acompanhando muito atentamente, mas tem obras que estão atrasadas. Nós estamos querendo antecipar, inclusive, a obra que está sendo feita para desafogar essa subestação Bandeirantes e que ela comece, essa obra alternativa que está sendo feita em Piratininga, comece a disponibilizar pelo menos um transformador já em novembro próximo, antes do alto verão. E por último, nós estamos agora fazendo uma fiscalização cotidiana, cobrando mais. O Estado está assumindo uma função que seria própria do governo federal. O governador Geraldo Alckmin diz, olha, inaceitável interrupções dessa natureza. As interrupções na distribuição, essas é muito difícil de evitar. A rede ainda não está toda... aqueles fios que você vê, né, que todos nós vemos, são fios nus, ou seja, eles são muito sensíveis à chuva com ventos. Aí dá uma interrupção. Mas aí são interrupções que atingem 1.000 até 10.000 pessoas, que são em linhas. Não é? E a empresa vai lá rapidamente, procura. Tem se procurado fazer, na manutenção, eles já estão fazendo muita substituição desses fios e colocando os fios encapados, fios que a gente pode pôr a mão que não acontece nada. Atualmente, quando se fala fio nu, é que eles são desencapados. Então, cai um galho, pronto, derruba. O relé desliga. Qualquer eventualidade é um sistema muito sensível, digamos assim, a qualquer ocorrência externa. Aí, de qualquer maneira, infelizmente, é algo que acontece aqui, acontece em todo mundo. É tentar reduzir a frequência na substituição desses fios, tornando eles mais resistentes, etc. Agora, na transmissão de energia da geração para a distribuição, aí nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance. Inclusive trabalhando em conjunto com o governo federal, porque a gente sabe que os governos estaduais costumam culpar o governo federal, principalmente nos problemas no setor elétrico, já que ele comanda toda aí a distribuição e a geração nacional, é centralizado. Mas, de qualquer jeito, não é o caso de se trabalhar junto para evitar, ainda mais em São Paulo, que tem aí todo um crescimento econômico à espera de energia? Na reunião que nós fizemos quarta-feira passada, logo depois do blackout, o blackout foi na terça, estavam presentes a Eletropaulo, que é a empresa de distribuição, a CETEP, que é a empresa de distribuição, veio o operador nacional do sistema, veio do Rio e foi muito colaborativo, prontamente ajudou a encontrar soluções, participou desse procedimento. A agência estadual também, a CESP participou, a secretaria, todo o pessoal nosso, as nossas empresas. Só não veio quem? A ANEEL, de quem eu tinha reclamado no dia anterior para o próprio presidente e pedido que ele mandasse um representante na reunião. Não aparece. Eu, quando estava como deputado, chamei a Anatel para uma reunião na Câmara por aquele apagão que teve em São Paulo que paralisou o serviço 0800. Como é que paralisa 0800? É polícia, é pronto-socorro, é bombeiro, não pode. E eles vão, e como não deu, tal. Mas escuta, não tem como preservar esse serviço. Até tem, nós estamos trabalhando, construindo um equipamento, instalando um equipamento, mas vai levar mais de um ano. Não dá para antecipar? Mais ou menos. Isso me levou a dizer naquele dia lá, e eu disse isso,
lá no plenário da comissão da Câmara. A impressão que dá é que, no caso da Anatel, ela é uma agência que hoje se contenta em certificar os negócios que ocorrem na telefonia celular. Na telefonia de um modo geral, não só na celular. É lamentável isso. Você não ouve falar de multa, de uma ação forte, realmente de obrigação para que esses episódios como esse de interrupção do 0800 não ocorram mais. Se tem um sistema disponível para ser instalado que evite esse tipo de interrupção, instala o sistema. Essas empresas ganham bem. Eles têm um serviço que poderosíssimo, né? Que é muito bem remunerado. Então, nós estamos fazendo nossa parte. O que eu posso dizer para o nosso internauta, que é o consumidor, né? E a consumidora. No que se refere à ação do governo do Estado, vai ser uma ação forte. Estamos operando também na disponibilização de fontes alternativas de energia. O bagaço de cana, o professor Goldenberg diz que nós temos hoje em São Paulo o equivalente a uma Itaipu, que ao longo de 10 anos nós podemos gerar o equivalente de uma Itaipu com a queima do bagaço de cana e com a palha de cana. Em condições adequadas, zero de poluição. Que é o que sobra do etanol. É o que sobra, exatamente, do esmagamento da cana. Então, aquele bagaço que hoje as usinas usam para gerar energia para as usinas. Mas queimado de forma adequada, ele gera energia para a usina e muito mais energia para disponibilização na rede. Agora, secretário, voltando ao problema, o senhor chegou a convocar os grandes consumidores a usar gerador próprio na hora do pico de consumo. Não é pedir demais, não cabe ao governo garantir a energia necessária a qualquer tamanho de consumidor? Sabe que algumas reações a essa minha proposta me fizeram pensar? As pessoas não gostam da verdade. Sobretudo, muitos jornalistas não gostam. Estou dizendo isso porque teve reações, inclusive, de gente mal informada, desinformada. O que eu disse foi o seguinte: olha, o desafio é grande, não é pequeno. Nós temos áreas na nossa região, Vila Olímpia, na nossa capital, que é uma área onde você está tendo a implantação de grandes empreendimentos, né? Eu disse, olha, nós vamos agora num hotel de São Paulo, no dia 24, fazer um seminário, porque esse hotel adquiriu um equipamento que é a gás, movido a gás, uma geração movida a gás, que gera água fria para o ar gerado, água quente para o consumo do hotel e energia. É um equipamento importado. Nós até tivemos ontem em São Paulo com uma grande empresa mundial, o governador recebeu, que fabrica equipamentos de geração de energia movido a gás. Fabrica fora do Brasil e estão pensando fortemente em implantar um equipamento desse aqui. Isso é muito comum em todo lugar. Eu não propus que instalem geradores de energia movidos a óleo diesel. Eu propus que instalem geradores de energia movidos a etanol, como uma coisa preventiva. Momentos de pico de energia, de consumo, você faz o gerador funcionar. Esses empreendimentos são investimentos enormes. Investir R$500 mil, R$1 milhão em ter geração própria, não poluente, seja etanol, seja gás, que já existem disponíveis, é uma segurança adicional que eles adquirem. Não é? O sistema elétrico brasileiro, a previsão é de que ele terá que gerar mais 70 mil megawatts de energia nos próximos 10 anos. Previsão firme mesmo daquilo que está sendo feito, dos projetos em curso, estou chutando aí, mas não deve ser muito diferente. 30 mil megawatts. Tem 40 mil que precisam ser equacionados. E energia leva tempo. Não que nós não vamos fazer, vamos, eu acho que vai. O Brasil tem energia, tem vitalidade, tem iniciativa, tem capacidade de investimento, gente de fora interessada, de dentro, enfim. Mas, de qualquer maneira, eu fiz uma sugestão nesse sentido, olha, dá mais segurança. Evita que um grande empreendimento como shopping, centros comerciais enormes... Que é o que funciona em hospitais, por exemplo. Hospitais... Não, e hoje, eu pude perceber, inclusive, gente... O meu dentista, que é um prédio que só tem dentista, disse aqui, nós temos no dia do blackout, 3 minutos depois, o nosso gerador estava funcionando. São geradores movidos a óleo diesel, que é altamente poluente. Não façam mudanças. É uma contingência. As pessoas acham, o Estado devia ter a responsabilidade de estruturar o setor de tal maneira, o Estado brasileiro, o governo federal, para que a energia estivesse disponível em quantidades adequadas em todos os lugares a toda hora. Mas, infelizmente, não é assim. Tem problemas e a gente tem que pensar soluções para esses problemas. Você está no Terra TV e acompanha a entrevista com o secretário José Aníbal, que agora conversa com a gente sobre o futuro do PSDB.
Secretário, os tucanos conseguirão chegar relativamente inteiros até a próxima eleição para presidente do partido? Ah, tem que chegar, senão não chega. É uma redundância, tem que chegar unido, senão não chega. Mas, Elis, há 20 anos atrás, não 20 não, mas 16, o PSDB pôde finalmente pôr em prática o programa que ele tinha desenhado quando da sua fundação 5 anos antes. 5 anos antes, o PSDB saiu do PMDB porque disse, olha, nesse partido, dificilmente a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer. Estabilizar a economia, acabar com a inflação, colocar um Brasil mais presente na economia internacional, fazer as reformas constitucionais, a reforma previdenciária, a reforma administrativa, a quebra dos monopólios, a reforma patrimonial. O Brasil está com 202 milhões de telefones celulares. Se nós não tivéssemos feito a reforma, não tinha, não. E aí, tudo que veio lei de responsabilidade fiscal. Nós praticamos isso no poder. Criamos uma agenda para o país. É a mesma agenda do atual governo. O atual governo está fazendo ajuste de novo, não é isso? Está mantendo os fundamentos econômicos, mantém o Banco Central em relativa independência de decisões, não é isso? E, quer dizer, uma agenda que virou uma agenda do país. O desafio para nós é o seguinte, nós vamos saber construir uma nova agenda? Ousada como foi naquela de universalizar o ensino médio, foi universalizado. Foram avanços importantes para o Brasil. Agora tem que pensar em novos avanços, uma nova agenda. Para isso nós temos que ter unidade. Nós temos que ter energia disponível, falamos tanto de energia, para trabalhar essas questões. Mas e não para ficar numa disputa interna, antecipando disputas que exigem energia, que gastam energia de cada um de nós. Nós temos que gastar criativamente essa energia, né? Inovando. Aqui em São Paulo mesmo, o governador Alckmin todo tempo diz, olha, inovação. Nosso governo tem que inovar, nosso governo tem que se recriar. Nós estamos há 16 anos no governo e temos que estar todo o tempo atentos, porque em 16 anos o que mudou na sociedade? Tudo. Não tinha nem internet há 16 anos atrás, hoje ela é fortíssima. O jovem tinha outro modo de se manifestar, hoje tem vários outros modos através dos quais ele se manifesta, e todos, hein? O que é bom. A mulher, presença da mulher, tudo isso são desafios, novos desafios. A sustentabilidade. Sustentabilidade hoje está na ordem do dia em todas as conversas, né? Está presente. Então, nós temos que ser capazes de estabelecer interlocução. Não é só dentro do partido, é fora. Pois é, mas dentro do partido o senhor fala em unidade, mas em busca da construção dessa unidade, não querer evitar a todo custo as prévias, acabou se construindo uma situação dentro do PSDB que hoje ou você está, se você faz parte do partido com Sérgio Guerra ou com José Serra. Aliás, com quem o senhor está nesta disputa para a presidência do partido? Pois é, deixa eu te dizer, eu acho que eu não preciso votar com o Sérgio Guerra ou com o Zé Serra. Eu vou participar de um processo de construção de uma nova direção partidária. Pode até ter uma terceira disputa via, por então? cargo. Não, pode ter uma disputa por cargo. Aí pode ter o Sérgio Guerra, pode ter o Serra, pode ter outros. Mas nós temos que construir uma direção partidária que seja uma direção de convergência no partido e não de divisão no partido, né? E eu não acho que a disputa necessariamente não gera divisão. A disputa, terminou a disputa, acabou, todo mundo junto e vamos embora. Não é? Se tiver disputa, eu não vejo negativamente. Eu assinei um manifesto a favor do Sérgio Guerra, porque eu sou deputado federal. Os deputados todos praticamente assinaram. Não é? Mas esse manifesto não teve o sentido de vetar alguém. Não veta ninguém. Foi uma manifestação de bancada. O Sérgio Guerra, inclusive, agora é deputado federal. Estava lá na nossa reunião e tal, para eleger o novo líder do partido. Foi nessa ocasião que se assinou esse manifesto. O Serra é uma liderança nacional, foi o nosso candidato, 44 milhões de votos. É possível que a gente não consiga criar convergências aí. Se não conseguirmos criar convergências, a gente não merece mesmo ganhar, viu? Para ganhar, tem que ter unidade, tem que ter capacidade de agregar e tem que ter, sobretudo, sintonia com Sua Excelência, o eleitor e a eleitora, como dizia Ulisses Guimarães. O que as pessoas estão pensando? O que elas esperam da nossa ação? O que nós somos capazes de elaborar em matéria de políticas públicas que produzam mais resultado para quem mais precisa? Estava conversando com o governador Geraldo Alckmin, uma pesquisa que saiu aqui em São Paulo, 77% dos paulistanos admitem que tem um hospital próximo de casa. Isso é um feito notável.
Nós fizemos isso em boa medida. Agora tem que melhorar ainda mais essa atenção à saúde. Certos tipos de diagnóstico têm que ficar mais acessíveis à população. Uma atenção, por exemplo, às drogas. A gente tem que encontrar caminhos para dar mais atenção, tanto ambulatorial como de internação. Nós temos bons desafios pela frente, né? Nós já fizemos bastante, por isso conseguimos renovar 5 vezes a confiança do eleitor e da eleitora de São Paulo. Mas temos que continuar, e para isso tem que ter tempo, tem que ter energia, dedicação. Esse meu desafio na secretaria, para mim, não é que eu não sinta falta do parlamento, eu sinto falta do parlamento, mas eu sinto que aqui tenho pela frente um desafio que é bem estimulante, né? Quais as chances de, passadas as eleições para a presidência do PSDB, o partido passar a trabalhar um nome para a disputa presidencial de 2014? Nada impede isso, né? Nada impede que logo depois da eleição da nova direção nacional se comece a trabalhar mais convergentemente numa ou noutra direção. Eu acho, de qualquer maneira, que não temos nenhuma sangria desatada, né? O que permitiu o PSDB fazer 8 governadores, praticamente metade da população brasileira, São Paulo, Paraná, Minas, Goiás, Alagoas, Pará, Tocantins, Roraima, foi uma confiança, né, em procedimentos, em modos de fazer as coisas, a gestão que tem caracterizado o PSDB, a busca de tornar mais eficiente a ação do governo através de políticas públicas, de educação, de saúde, de modelos que estão dando certo, estão sendo copiados. Pois, se estamos nisso, vamos melhorar ainda mais isso. É sempre possível melhorar. A questão do partido tem que pensar em poder. Antes da eleição presidencial, tem as eleições do ano que vem para prefeitos. O senhor é candidato? Não, ainda é muito cedo para ser candidato, né? Ainda é muito cedo. Antecipar muito essas coisas, que significado tem? Vai tornar um possível candidato mais capaz de conhecer a realidade sobre a qual ele vai ter que trabalhar? Mas pode ficar mais conhecido também, quer dizer, Bom, mas isso, ninguém é candidato absolutamente desconhecido, mas se você quer construir, a construção de uma plataforma para São Paulo, por exemplo, é um trabalho partidário, não é um trabalho de um pré-candidato. É o partido sendo capaz de ter interlocução dentro do partido, mas principalmente fora, viu, Maria? Com gente que é simpatizante ao partido, mas mesmo com gente de outros partidos. Outro dia eu fiz 5 encontros em São Paulo num sábado retrasado. Eu fui ouvir as pessoas. O que está ali em Arthur Alvim, em Itaquera, no Tatuapé, na Penha e aqui na Zona Sul. Enfim, tem gente que está olhando um pouco mais para trás, tem gente que está olhando bem para frente, está querendo encontrar motivações para se mobilizar, para fazer mais pela sua comunidade, olha para o poder público, o que o poder público estadual, no nosso caso, né, pode colaborar com isso, o que vocês estão pensando na área tal ou na área qual. Eu acho que tem muita coisa para se fazer, independentemente de fazer política eleitoral, pensando na próxima eleição. Tem muita coisa para se fazer e perceber, a sociedade está muito atenta. Eu ouço cada coisa, quer dizer, a expectativa, sobretudo numa sociedade bem organizada como São Paulo, né, atenta, a expectativa da sociedade sobre a ação do governo é cobrança todo o tempo, reconhece, mas cobra. Expectativa que se faça cada vez mais. Às vezes a gente até fala, pô, mas nós estamos fazendo tudo que podemos. Não, a gente acha que está fazendo. A população não acha, vai lá saber por quê. Para a gente encerrar a nossa conversa, qual o futuro de José Serra na legenda se o candidato a presidente for mesmo o senador Aécio Neves? O Serra tem possibilidades aí, né? Ele é uma liderança política. Ele exercerá essa liderança política. O senhor vê a possibilidade, como alguns levantam, dele deixar o PSDB? Não, o Serra é fundador do PSDB. O Serra participou não só da fundação, como da elaboração desse programa que eu falei do PSDB. Se sente afinado com ele. Foi governador de São Paulo naquela toada iniciada pelo Mário Covas, continuada pelo Geraldo, depois ele, agora de novo Geraldo. Enfim, não vejo essa hipótese, não. Acho que o Serra tem muita contribuição a dar ao partido e à sociedade brasileira.
nas posições, não sei exatamente quais, não é? Mas certamente em posições de relevo que correspondam à liderança dele. Secretário, muito obrigada pela vinda ao Terra. Vamos acompanhar de perto o trabalho do senhor aí num setor que é um setor delicado, essa energia, e qualquer novidade a gente volta a conversar. Maior prazer. Obrigada.